Boa noite, boa tarde ou bom dia. Dando prosseguimento ao trabalho de inteligência artificial, eu sou o Guilherme, dando continuidade à apresentação do grupo. Nessa etapa da apresentação, eu vou demonstrar o MLP rodando e vou adentrar dentro da nossa implementação da rede neural via classes, né? Então, primeiramente aqui, nós criamos um main para encorpar todas as nossas classes e módulos da aplicação, e por meio dele, nós temos essa execução via prompt, em que podemos realizar os diversos treinamentos da nossa inteligência artificial. Eu vou rodar aqui o exemplo do treinamento comum, uma rede comum. A gente vai ver todo esse output e a gente vai entrar dentro da implementação da classe dessa rede para entender como esse output gerou na tela. Então, aqui primeiro, ele te faz uma confirmação, né, para poder realizar o treinamento. 70% treino, 30% teste, totalmente randomizado, né? Ele começa a treinar a partir dos nossos valores criados randomicamente para entrada e saída esperada. E a gente consegue, ao final desse treinamento, poder ter os valores de acurácia, os valores de acerto de conjunto, toda a nossa matriz de confusão é plotada e a gente tem um número total de interações, né? Na parte mais abaixo aqui, é possível poder ver, né, qual foi o erro quadrático médio, médio comum e a acurácia da rede comum. Agora, para explicar a rede com validação cruzada, ela tem uma implementação bem parecida com a rede comum. A gente vai usar 21 neurônios na camada escondida e a taxa de aprendizado vai ser 0,1. Para dividir os dados, a gente vai usar essa função crossval, que está definida no arquivo de tratamento. E basicamente o que ela faz, ela cria três folds para fazer a validação cruzada, em que para cada letra ela seleciona três letras no teste e as outras seis vão para o treinamento. Então, 33% do arquivo vai ser para teste. Isso na primeira vez, né? Na segunda vez, ela pega dessas seis que não foram usadas no teste, escolhe outras três para ser usadas no teste e o resto vai para treinamento. E na terceira fold, ela pega as três vezes que a letra não foi usada no teste e coloca no teste. Então, todas as letras, todas as ocasiões vão ser usadas no teste e no treinamento. E basicamente a execução é a mesma, mas ela tem um looping para rodar três vezes, uma para cada fold, e ela junta a acurácia e o erro de todas, e no final ela divide por três para mostrar a média e mostrar quais são os resultados da rede usando a validação cruzada para fazer os dados de treinamento e teste. Agora, para executar, para mostrar como é, seria a opção 2. Daí você executa três vezes. Daí na primeira ele mostra como foi cada tentativa, no final ele mostra a acurácia e os acertos, e o erro e a matriz de confusão, igual da outra vez. Agora você faz de novo. Esse é para o segundo fold. E ele mostra tudo de novo, acurácia um acerto, matriz de confusão. E na terceira vez para o último fold, ele mostra tudo e no final ele mostra a acurácia da rede com a validação cruzada e o erro, que é a média dos três. E essa foi a rede com a validação cruzada. Olá, professora. Sou o Edgar e eu vou apresentar um pouco sobre a nossa terceira implementação da rede, que seria a rede com validação cruzada e parada antecipada. É, Nesse teste aqui, a gente criou três folds que seguem esse parâmetro, essa linha. O primeiro, o primeiro aqui seria os dados de treino, que seriam os dados limpos do, do que você passou pra gente, depois o ruído e o ruído 20, ou seja, treino, validação e teste. Para os três, isso aqui são três folds que a gente olha a cada teste que a gente faz e depois ele retorna, a rede vai retornar para a gente a saída média deles, né? Desses três testes.
Bom, primeiramente, a gente inicializa aqui, instancia a rede, né? Ou seja, a gente passa o número de entradas, camada escondida, dados de treino, saída do treino, por aí vai. Inicializa a rede, ou seja, começa a criar os pesos e tal. E depois, de fato, a gente pede para gerar esse treinamento. E com esse treinamento a gente tem algumas saídas, que depois a gente utiliza para fazer o cálculo da acurácia média e do erro médio da rede. Bem, outra coisa interessante que vale citar aqui é que a gente produz algumas saídas quando a gente roda essa rede, né? Que tem a saída dos erros, os hiperparâmetros, pesos finais, pesos iniciais e as saídas testes. Opa, é aqui. Essas saídas, né? E a gente cria um máximo de 7 arquivos, então se você ficar gerando vários testes, uma hora eles vão se auto-apagar, assim, por assim dizer. Bom, vou rodar aqui o primeiro teste pra gente, que seria o terceiro, na verdade, né? Que seria o treinar a rede com validação cruzada e parada antecipada. Bom, como eu disse, a gente vai, as 3 folds são nesse formato, né? Primeira, treino, validação, teste. A segunda, o ruído 20 é treino. O ruído normal é a validação. E o último, teste. Bom, aqui vale ressaltar que os acertos aqui são referentes aos dados de treino. E a acurácia e o erro quadrático médio em relação aos dados de validação. Aqui a gente começa a treinar a rede. E a gente percebe que a rede converge, né? Alguns dados interessantes que a gente pode perceber, na verdade. A rede começa a convergir. E quando acerta tudo dos dados de teste, de treino, ela para e retorna pra gente a acurácia que ela conseguiu nos dados de teste, né? A acurácia, o erro quadrático médio e os acertos do conjunto de teste. Bem, depois disso tem a matriz ela cria uma matriz de confusão pra gente. E a gente percebe que o dado que ela errou, quando era pra ser E, ela falou que era K. Basicamente isso. Agora a gente vai treinar a próxima fold. Ela segue esse mesmo formato. Só que no final do treinamento da terceira fold a gente consegue os dados finais, né? E aqui a gente conseguiu a saída final, que é basicamente a acurácia média da rede foi essa. E o erro quadrático médio da rede foi essa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, professora, dependendo do horário que você estiver assistindo aí o vídeo. Eu sou o Pedro e vou falar um pouco aqui da nossa CNN, né? Então, já para começar aqui, nossa CNN, o código dela ficou bem mais curto, né? Bem mais simples do que o do MLP, mas isso daí é tema para o segundo vídeo, né? Então, justamente por causa das bibliotecas, mas enfim. Vamos mostrar aqui. Vou colocar ele para rodar. Python cnn.py. Da primeira vez que você rodar, é bem comum que ele demore mesmo para iniciar. Então é possível que eu vou dar uma cortadinha aqui para já agilizar no vídeo. Bom, tá bom, ele rodou aqui o começo. Aí primeiro ele vai perguntar, né, como está mostrando aqui. Ele vai te dar para você colocar o input, né, se você quer treinar com apenas 2 dígitos ou com os 10 dígitos. Eu vou mostrar aqui a parte do treinamento com 10 dígitos. Então só aperta o Enter. Aí vai começar. Ele vai printar os parâmetros que ele usa nas camadas. E aí ele vai começar. Aqui, boa parte da biblioteca faz, né, bastante coisa pra gente. Que ele vai dar essa noção de progresso aqui, dos passos. E aí já para falar quais dados estão sendo usados para treinamento. Como os conjuntos de dados do MNIST, a gente tem as 70 mil imagens, né? E aqui a gente dividiu como o tamanho do batch como 200, né? A gente vê aqui que 200, aí 300 vezes, né? Ele está usando 60 mil imagens para o treinamento. E aqui ele acompanha a perda e a acurácia, né, dessa época aqui do teste. Aqui também, como só tem dados de teste e de treinamento, né, não tem dados de validação,
Aqui ele vai usar para validar os próprios dados de teste, conjuntos de dados de teste. E aí lá no final a gente pode ver que essa validação aqui da, da última época, ela vai ser igual ao resultado do teste. A gente também decidiu usar aqui cinco épocas, né, para mostrar. Pode alterar, colocar 10, 15, mas aqui a gente viu que quando você altera para 10 épocas, por exemplo, a diferença é muito pequena da acurácia, a acurácia de 003, 004 e o dobro do tempo. Então a gente achou melhor deixar só 5 épocas mesmo, mas alterar, né, quanto mais épocas, a tendência é que a acurácia fique maior. Vou dar uma, vou dar uma aceleradinha para, né, chegar logo no resultado final. Bom, terminando aqui, a gente viu que, exatamente aqui, ó, a acurácia da validação na última época do treinamento e o erro também, né? Deu esses valores aqui. A gente pode ver que é exatamente o que aparece aqui quando ele faz o teste. E aí, como eu tinha mencionado, né, aqui a acurácia deu, por exemplo, 0.985. Se a gente tivesse colocado 10 épocas, ela daria um pouquinho coisa mais alta, 0.003, como eu tinha falado, mais alto, ou seja, ficaria 0.988, por aí. Então é uma diferença bem pequena mesmo. É, Aqui também tem o tempo, né, que levou para cada época e o tempo por passo. Vai notar aqui que quando eu rodei antes estava bem mais rápido, mas provavelmente é porque eu estou gravando agora e aí tá, né, tá exigindo mais da memória do meu computador, aí ele foi um pouquinho mais lento. Mas geralmente estava 24, 25 segundos cada época. Aí aqui o teste. É interessante notar que aqui, mesmo se a gente mudasse o número do, né, o tamanho do batch aqui, ele continua com esses 313 né, conjuntos aqui para o teste. Então, eu acho que isso daí não é alterável, assim, pelo menos à primeira vista, assim. E aqui a matriz de confusão também, que a gente fez. Então, ele já monta, né, aqui nas linhas, né, o que os números que realmente são. Então, aqui os realmente zeros, realmente uns, realmente dois. E aqui o que ele previu, né. Então, a gente pensa, vamos ver uma que deu bastante erro aqui, por exemplo, aqui, ó. Era um que era realmente 3 e o modelo previu ele 14 vezes errado, como sendo 5. Bem comum até, né? A gente pode pensar. Ou aqui também, ele era realmente 9, o modelo acabou como sendo 4, 9 vezes, né? O errinho. Mas no geral, a gente vê que a diagonal principal aqui, os números são bem grandes comparado aos outros. Então, o resultado da nossa CNN foi boa. O arquivo também, o código, né, ele vai gerar os arquivos de saídas ali. Que erro por interação, ele vai mostrar a interação, o número da interação e o erro quadrático médio para cada interação da nossa CNN. Tá aí. Aqui a gente vê que, né, errinho bem baixo no final. Os hiperparâmetros, a gente usou as 5 épocas, o batch size com 200, né, que foi o que falou lá, né, 300 conjuntos de 200 imagens cada, logo sobrando as 10.000 para o teste. Aqui os pesos, eles ficam nesse modelo, né, esse arquivo .h5 e não dá para abrir eles. E a gente até conseguiu abrir de certa forma, mas ele fica tipo, muito estranho, não dá para entender muito, então eu vou acabar nem mostrando. E aqui as saídas, né, que é a saída predita contra a saída verdadeira. A gente vê aqui que realmente ele acerta a maioria, né. Vou pegar aqui no comecinho já só um exemplo aqui de que ele errou. Ele previu que era 5, quando na verdade era 3, igual, né, eu tinha falado aqui anteriormente do que ele tinha predito 14 vezes errado 3 como se fosse um 5. É importante destacar aqui também que
toda vez que você rodar a CNN, né, ele vai reescrever os arquivos de saída aqui. Então tem que se preocupar com ele gerar, né, 500 arquivos toda vez que você for lá e rodar a CNN. Então ele vai reescrever e aí você sempre vai ter aqui os arquivos mais recentes. Então, creio que seja isso. Agora o Guilherme Lee vai falar sobre, vai mostrar, né, o treinamento binário, né, só com 2 dígitos. Boa noite. Ah, eu irei mostrar a implementação do nosso CNN para reconhecimento de caracteres, nesse caso de apenas 2 dígitos, né? 2 dígitos, perdão, apenas 2 caracteres, né, de reconhecimento. Antes de qualquer coisa, me chamo Guilherme Narciso Lee e irei mostrar nossa implementação em Python utilizando TensorFlow. Bem, primeiramente, nosso código começa aqui, onde nesse caso a gente vai escolher 0, né, para treinar com apenas 2 caracteres, né, com apenas 2 dígitos, que vão ser escolhidos randomicamente pelo nosso código, né? Nesse caso, com apenas o critério que eles sejam diferentes, obviamente. Após isso, o nosso dataset de treino, que pegava todos os caracteres, é dividido, contendo apenas as imagens, né, com esses 2 caracteres, né? Nesse caso, os caracteres que o código for selecionar. E esse também é separado não só o de treino, como também o de validação, né, de teste. Após isso, a gente faz o pré-processamento dos dados e tal, e tudo que foi explicado também nos nossos vídeos de como o código funciona. Mas de maneira geral, eu vou pular aqui. Bem, a gente tem aqui os parâmetros, né, do nosso modelo. Aqui são as épocas, né? Nesse caso são 5 épocas que a gente vai estipular. Aqui são 60 imagens, né, que serão iteradas 200 vezes, né, com base no nosso batch que a gente especificou. E aqui a gente consegue verificar a perca média, nesse caso do treinamento, e a acurácia do treinamento, como também a perca média da acurácia, não, a perca média do nossa validação e a acurácia da nossa validação. E após essas 5 épocas, a gente tem a validação e a acurácia final do nosso modelo. Nesse caso, a gente teve uma perca e a acurácia do nosso modelo. Nesse caso, a gente teve uma perca bem ínfima, em torno de 1,7%, uma acurácia bem alta de 99,49%, né? Aproximadamente 99,5%. Nesse caso, após isso, a gente tem a nossa matriz de confusão. Os dígitos que foram escolhidos foram 6 e o 2, né, que foram os dígitos que foram escolhidos pelo nosso modelo, não, pelo nosso código, perdão. E após isso, a gente tem, nesse caso, 1031 caracteres 6 que foram reconhecidos corretamente, 1 caractere 6 que foi reconhecido como 2, 9 caracteres 2 que foram reconhecidos como 6 e 959 caracteres 2 que foram reconhecidos como 2, realmente, né? Após isso, a gente tem os arquivos que foram salvos, nesse caso o erro por interação. A gente tem aqui a quantidade de, nesse caso, a interação e o erro quadrático médio de cada interação, os parâmetros que a gente estipulou no nosso modelo e a saída da rede. Nesse caso, a saída da rede com base no nosso dataset de validação. Nesse caso, a gente percebe que a correção do nosso modelo foi bem alta, né? A gente só teve 10 valores que foram classificados erroneamente. Então, o nosso modelo teve realmente uma boa... Nosso modelo conseguiu realmente prever muito bem, nesse caso, para esses dados que foram validados aqui na saída.